Ciências e tecnologias quânticas, em especial teoria quântica da informação e computação quântica. Cada vez mais esses termos estão circulando por aí e não é à toa. Eu queria começar mostrando para vocês um documento que eu acho muito significativo do que nós estamos vivendo. Um documento do governo americano comparando os progressos dos Estados Unidos e da China na área de tecnologias quânticas. Lá, em algum momento do documento, os Estados Unidos comenta que adversários como a China usam táticas de já roubar dados neste momento para poder descriptografar no futuro usando um computador quântico. A gente deve lembrar que os Estados Unidos têm uma lei federal que foi assinada pelo Donald Trump no seu primeiro mandato, falando do Quantum Act, o Programa Americano de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Quântica. A China é a protagonista absoluta na área de comunicação quântica, com rede de internet quântica e em várias áreas, né, de protocolos aí de transmissão de dados por meio de processos quânticos. A União Europeia também tem o seu próprio projeto de desenvolvimento de ciências e tecnologias quânticas. Se a gente olhar, o número de patentes nos últimos anos em tecnologias quânticas simplesmente disparou. Ou seja, nós estamos vivendo o início, o prenúncio de uma nova revolução tecnológica movida pela computação quântica, movida pela mecânica quântica de uma forma geral, com diversas áreas, entre elas a computação quântica e a comunicação quântica. Por esse motivo, eu entendo que todos nós deveríamos ter uma noção geral sobre o que é computação quântica, o que é comunicação quântica, e acredito que muitos de nós deveriam ter uma formação bastante sólida nessa área. Se a gente for pensar primeiro em termos de projeto de país, né, pensar na educação brasileira como um projeto nacional, pensar em soberania digital e soberania tecnológica, ter profissionais competentes, qualificados, trabalhando nessa área é extremamente importante. Mais do que isso, do ponto de vista competitivo, pensar como a gente pode ter empresas que desenvolvem tecnologias, algoritmos quânticos, resolvem problemas de forma competitiva frente à tecnologia que está aparecendo. E mais ainda, né, como esses documentos que eu comentei apontam, a computação quântica ela toca em questões da segurança da informação e, portanto, também é uma questão de segurança para os governos e para as empresas entender esse contexto, saber o que já é real, o que não é real e o que pode e deve ser feito em termos de segurança. Eu queria muito brevemente comentar esses aspectos aqui e justamente trazer eles à luz para motivar porque nós deveríamos falar de computação quântica. Então, basicamente, gente, o que existe é uma teoria da informação clássica que vai descrever o que é informação, como ela é quantificada, como ela é processada, armazenada e transmitida. Toda a computação que a gente conhece, embora no funcionamento do computador tenha materiais semicondutores, transistores, que partem dos pressupostos da mecânica quântica, ainda assim a forma de processar a informação é clássica, basicamente com zeros e uns. Uma string, né, uma corrente ali, uma cadeia de zeros e uns, vai ter uma certa mensagem, e isso vai te dar, então, uma informação que pode ser processada, modificada e transmitida. Num computador quântico, o dispositivo que vai carregar essa informação, ele não tem apenas a possibilidade de 0 e 1, mas é um sistema quântico. E sistemas quânticos podem participar, ou podem sofrer fenômenos que são próprios dessa escala, como sobreposição e emaranhamento. E aí é que vem o grande ponto. Eu consigo trabalhar com sobreposição e emaranhamento para processar a informação de uma forma completamente nova. Ao fazer isso, abrem-se possibilidades de outros algoritmos, de outras portas computacionais que não são somente as portas clássicas e, portanto, pensar a informação de uma outra forma, tanto para processá-la como para comunicá-la. Isso, por um lado, impacta, né? Eu tenho potencial de aumentar a velocidade da computação, a eficiência, a capacidade de computação, e isso é muito importante para resolver problemas complexos, para fazer pesquisa em novos materiais, para otimizar, por exemplo, fatores. Eu quero ter uma carteira de investimentos, eu quero maximizar os lucros e minimizar os riscos, resolver problemas, né, de otimização de uma forma geral, com algoritmos quânticos é algo que é muito
palpável e até mesmo executável já hoje em dia. Além disso, né, há algoritmos próprios que botam em risco a forma como a gente armazena e protege os dados, a criptografia contemporânea, como o algoritmo de Shor, embora ainda não exista um computador quântico capaz de rodar esse algoritmo a ponto de fazer esse tipo de quebra no sistema atual. Então, o grande ponto é, eu posso usar algoritmos quânticos para aumentar a minha eficiência computacional e eu preciso entender que tipo de riscos já existem para que eu possa me proteger de um possível computador quântico. Além disso, existe como que eu posso comunicar informação também utilizando desses princípios de sobreposição e emaranhamento. Então, se você acredita que é importante a gente entender a ciência e tecnologia contemporânea, sobretudo num tema tão sensível que toca questões geopolíticas, econômicas, segurança e soberania nacional, na semana que vem, dias 21, 22 e 23 de julho, terça, quarta e quinta, nós vamos nos encontrar para ter um curso de introdução à computação quântica. Embora seja um tema super complexo, sofisticado, por incrível que pareça, pelo menos numa primeira apresentação, a gente consegue abordar este tema com uma matemática relativamente simples. Então a gente vai conseguir mostrar a ideia do que é a informação, o que muda quando eu trago o sistema quântico, como eu represento isso matematicamente, mostrar a descrição dos estados, as operações, representar tudo isso e escrever, brincar com os primeiros algoritmos quânticos para entender o que muda na computação quântica para a computação clássica. Então aí fica o meu super convite para participar. Vai ser um curso muito legal, onde a gente vai sair com objetivos de aprendizagem bem estabelecidos e todo mundo vai sair ao final de cada aula sabendo o que é informação quântica, como representar os estados, como modificar os estados e como escrever alguns algoritmos simples. Se isso te interessa, se você acredita nessa importância da educação científica e tecnológica, eu te encontro semana que vem.